Graça e paz do Senhor a todos. Nossa meditação de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Queridos, a partir desse ponto, a vida do apóstolo Paulo tem uma mudança radical. E ele passa, então, a meu ver, a montar e escrever uma agenda de vida e de trabalho com Cristo, com essa sua nova visão, essa visão completamente mudada por Jesus Cristo acerca do Evangelho, que Paulo zelosamente pregava sem conhecer. Então Paulo começa a colocar em sua agenda prioridades. A vida de Paulo foi feita de muitas prioridades, e eu quero aqui citar algumas delas. Primeira prioridade de Paulo está justamente no texto que nós lemos. Quando Paulo pergunta: quem és? Ele pergunta ao Senhor quem era o Senhor. Logo à frente, depois com mais vivência, Paulo diz que faria qualquer coisa, pagaria qualquer preço, abriria mão de tudo que tinha, colocaria isso tudo como um refúgio, como esterco, pelo conhecimento de Jesus Cristo. É claro, meus queridos, que nesse plano material, nós não conseguiríamos entender e ter a revelação total da pessoa bendita de Jesus. Mas Paulo disse que o máximo que ele pudesse, ele conseguiria. Ele ia conseguir tanto quanto fosse possível dessa revelação. Então ele faz da busca do conhecimento de Deus uma das suas prioridades. Então Paulo se esforça ao máximo, trabalha ao máximo, busca ao máximo. Ele diz que poucas pessoas fizeram como ele em jejum, em oração, em busca, em vigílias, noites inteiras. E tudo que Paulo deseja é conhecer a pessoa do Senhor Jesus. A segunda coisa que Paulo coloca como prioridade, ele também no texto que lemos, ele pergunta: o que queres que eu faça? O que quer que eu faça? Ele também coloca que a vontade de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Ela se sobrepõe a qualquer outra vontade humana, embora Paulo as tenha. Paulo era um homem com muitos recursos, com muita capacidade intelectual, então era difícil subjugar tudo isso, colocar tudo isso a serviço de uma vontade única. Então Paulo também tem seu ímpeto com as coisas, também deseja resolvê-las a seu modo, mas aos poucos ele vai trazendo cativa essa vontade e dando lugar à vontade do Senhor. E dando a Deus a prioridade nas atitudes, nas ações, naquilo que ele precisa fazer e precisa de uma direção correta. E só a vontade de Deus poderia indicar. Paulo então se submete a essa vontade. Passa agora a abandonar a vida, quem sabe, de luxo, uma vida requintada, cercada de privilégios. Ele era um homem benquisto na sociedade, mas nada disso mais importa, Paulo. O que importa agora, a sua prioridade, é fazer o que Deus lhe pedir ou mandar. É fazer aquilo que está ali esperando que seja feito, que a vontade do Senhor seja feita, como diz o Pai Nosso, assim na terra como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus agora é uma grande prioridade da vida de Paulo. E Paulo vai buscá-la também a todo preço, a todo custo, de todas as formas possíveis. Paulo vai se debater, Paulo vai subjugar a sua própria carne, ele vai escravizar a sua própria carne
Ele vai trazê-la cativa para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. A terceira coisa, amados, que Paulo agora também coloca como prioridade, é divulgar a palavra e a pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo antes era um exímio pregador da palavra. Ele era provavelmente com oratória muito boa, muito bem visto por onde passava, requisitado para ser pregador nas sinagogas. Paulo era um grande mestre, com conhecimento vasto. Mas agora Paulo também abre mão de todo esse glamour. E Paulo deseja entregar essa palavra, essa revelação, em todo lugar, a todos os homens, a todas as etnias, mesmo que para isso haja sacrifícios profundos. Paulo está disposto a pagar qualquer preço para que essa palavra seja divulgada. Então ele se sente agora devedor de fazer isto. Ele se sente na obrigação de fazer. Mas ele não o faz por obrigação. Ele o faz por temor, ele faz por amor, ele se alegra em estar algemado a Cristo. Ele, por último, Paulo se sente um privilegiado em fazer isso. Ele diz, numa de suas cartas, ai de mim. Mas ele não está preocupado se ele vai ser castigado se não pregar o Evangelho. Paulo só está dizendo que o seu compromisso agora com o Evangelho é irrevogável. Ele não pode ser desfeito mais. Ele agora tomou um caminho sem volta. Seu caminho é só de ida. Paulo agora não tem mais preocupação com coisas triviais, terrenas, que o envolve. Paulo agora, o seu dever maior é entregar essa palavra a tantos quantos forem possível fazer. E finalmente Paulo se encontra em Roma, onde era o covil de Satanás, onde morava Nero, onde foram os imperadores mais terríveis. E lá Paulo achou uma maneira de pregar. Ele diz em uma das suas cartas, saúdos da casa de César. O próprio imperador tinha dentro dos seus servidores pessoas que agora aprenderam a amar o Senhor Jesus mediante a pregação eficiente e eficaz de Paulo. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho. Como é que ele podia pregar uma coisa se ele se envergonhasse disso, se ele se acanhasse com isso? Ele dizia, o Evangelho é poder, o Evangelho muda vidas, pessoas, o Evangelho muda cidades inteiras, ele muda nações, o Evangelho muda história. Então, como eu teria vergonha de pregar algo dessa magnitude? Então, Paulo agora prega por boa mente, é um ato de obediência, ele não se envergonha, ele faz com amor, com dedicação, com presteza. Paulo não quer perder seu tempo. Paulo disse que pregaria a tempo e fora de tempo, e que ele faria qualquer coisa. Ele se faria de judeu com judeu, ele se faria de gentil com gentil, mas ele não deixaria de pregar a palavra. Que nós possamos copiar essa agenda e segui-la em nome de Jesus.